relação à eleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, qual é a sua avaliação? O que levou à vitória do PT na Bahia e no Brasil? E também, aproveitando, o que esperar desses 4 anos de gestão do PT na Bahia e no Brasil? Veja só, a gente sabe que a Bahia ainda é o principal reduto do PT em todo o país. Existe uma política de assistencialismo muito forte aqui ainda em nosso estado, haja vista que a Bahia é um dos principais estados que tem o maior número de beneficiários, né, do programa Auxílio Brasil, que substituiu o antigo Bolsa Família. É claro que isso fortalece muito aí o eleitorado de esquerda, né? Então, a Bahia tem essa predominância aí desse eleitorado. Qual é a expectativa do governo do PT para os próximos 4 anos? Eu tenho muito receio desse governo do Lula, haja vista tudo que já vivenciamos com o governo do PT no Brasil nos últimos anos, né? Então, a gente fica nessa expectativa, né, de fazer sempre a oposição, né, ao governo do PT. Bolsonaro fez 4 anos, né, de um governo que, ao meu ver, foi um governo sério, que tratou com seriedade a coisa pública, diferente dos governos petistas. Infelizmente, como disse o vice-presidente Alckmin, que um dia foi oposição ao PT, ele ao fazer a contradita, né, no período da eleição, ele dizia que o PT queria voltar à cena do crime. Infelizmente, como o próprio Alckmin disse, o PT voltou à cena do crime, né? Então, a gente vai acompanhar com muito receio esses 4 anos aí de governo Lula. A votação do ex-presidente Bolsonaro na Bahia foi baixa em relação à do presidente Lula. Somente o benefício social, somente o Auxílio Brasil, no caso, justifica essa diferença tão expressiva na votação dos dois? Ou você acha que teve algo a mais nesse sentido? O governo Bolsonaro mudou, né, o nome do programa e também muitas ferramentas do programa do antigo Bolsa Família foi aperfeiçoadas também, muitas foram aperfeiçoadas. Mas ainda está no imaginário da população o Bolsa Família, que foi concedido por Lula, né? Esse é o pensamento do eleitor, né? Que recebe esse programa, né? Que é beneficiado por esse programa. Então, eu acredito que isso ainda pesa muito, né? O resultado da eleição, eu acho que partiu muito disso. E aí, essa foi uma falha do governo Bolsonaro de não comunicar melhor essa transformação, essa mudança de programa, né, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Acho que isso ainda interferiu bastante no resultado da eleição. Nesse aspecto, eu queria perguntar basicamente isso. Quais foram os maiores erros da gestão Bolsonaro, na sua opinião como bolsonarista, e também quais acertos que ele obteve, né, para destacar esse ponto positivo? Acho que um dos erros principais do governo foi justamente essa questão da falta de comunicação, principalmente para o eleitor do Nordeste, e aí falando mais exclusivamente com o eleitor baiano. Acho que faltou comunicar melhor as ações do governo, principalmente nessa área do Ministério da Cidadania. Muito embora a gente também teve o ministro João Roma, que era daqui da Bahia, mas eu acredito que o governo falhou nessa falta de comunicação com o eleitor nordestino, mais especificamente aqui da Bahia. E quais os maiores acertos que você enxerga no governo? Como eu disse anteriormente, tratar a coisa pública com seriedade, né? Você vê na escolha dos ministros do governo Bolsonaro pessoas técnicas, né? Profissionais técnicos para lidar com os ministérios. Um grande exemplo, um importante exemplo disso foi a escolha do ministro Tarcísio Gomes, que eleito recentemente como governador de São Paulo, um ministro técnico para tratar de um ministério fundamental, né, da infraestrutura do país. Então, a escolha desses quadros, eu acho que foi a grande diferença do governo Bolsonaro para governos anteriores.